Vamos ver aqui, irmão, no livro de Marcos, a multiplicação dos pães e dos peixes. Vamos ouvir a palavra de Deus. Saudos, irmão, com um bom dia, uma boa noite, né, de salvação, que já escureceu, uma boa noite de salvação. Vamos ouvir aqui no livro de Marcos. Marcos 8. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças e os deu a seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? Então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás! Por que não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens?
então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Veja como é estreito, irmão, o caminho do Evangelho. A estreitidão, irmão, não vem das doutrinas de homem, não, irmão. Não vem dessas balelas que o homem estuda, teologia, não, irmão. Tá entendendo? O caminho de Deus é estreito, irmão. Porque você veja Pedro, Deus tinha revelado para Pedro que ele era o quê? O Filho de Deus. E na mesma hora em seguida, Satanás usou a boca de Pedro para falar: olha, não faz isso não, Jesus. Jesus o repreendeu, Pedro. Você veja, e quando Jesus está falando ali atrás sobre o fermento do pão, Jesus estava querendo mostrar aos discípulos sobre a doutrina dos fariseus, entender sobre o não ter de pão. Em outros momentos a gente vê Jesus falando isso. Acautelai-vos da doutrina dos fariseus. É essa mesma doutrina de homem que a gente vê aí se levantando contra os milagres de Deus, contra as pessoas que são expulsas, os demônios que são expulsas. Essa mesma doutrina de homem aí, a qual usa para perseguir as pessoas que foram libertas por Jesus, que foram expulsos os demônios dessa pessoa. Essas doutrinas de homem estão perseguindo essas pessoas. Então o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Tá vendo? Se você se envergonhar da palavra de Deus, você está entendendo? Você não aceitar, você não procurar ouvir os conselhos de Deus, você vai ser rejeitado por Ele no dia do juízo. Você está entendendo? Você tem que ouvir a palavra e botar em prática. Não é só você pregar feito um ator da Rede Globo, não. Ou feito esses homens que fazem teologia e fica só falando da Bíblia, mas não vive, igual os fariseus. Fica falando de doutrina, porque é doutrina. A doutrina de homem que ele mesmo criou. A tradição que as igrejas dele criaram. Uma tradição. Aí quando chega o Espírito Santo curando, libertando, aí eles são contra o Espírito Santo. É o que mais acontece hoje com as doutrinas de homem. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. E tendo partido dali, passavam pela Galiléia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorrieis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim.
pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Veja, irmão, aí em Marcos 8, o que é que ele fala? Porque os discípulos viram um expulsando um demônio. Veja, e Jesus fala, olha, não há quem expulse demônio e logo fale mal de mim. Você veja, né, irmão? A obra principal do Evangelho é expulsar os demônios, irmão. Curar os enfermos. Não é essas doutrinas de homem, não, irmão. Veja, entenda o que a palavra diz. Jesus fala, irmão, na sua palavra. Expulsar demônios, irmão, é a prioridade do Evangelho. É libertar as vidas, irmão. Jesus fala que os discípulos, irmão, queriam impedir, porque o homem expulsou o demônio de um rapaz, porque ele não fazia parte dos discípulos. E Jesus diz, não proíba, que não há quem expulse demônio e logo fale mal de mim. Veja, irmão, a obra principal do Evangelho é essa, irmão. Expulsar demônio, ressuscitar mortos. Você está entendendo? Curar os enfermos, irmão. É forte essa palavra de Jesus. Quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida, do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, serem lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que, tendo os dois, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal. Mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Veja, irmão, como é forte. Você está entendendo? Ai do homem por causa dos escândalos. Ai desses falsos pastores, irmão. Cheio de doutrina de homem, cheio de curso de teologia, cheio de anel no dedo, que está perseguindo, irmão, os verdadeiros ungidos de Deus, porque eles estão perseguindo, porque eles estão atrás, irmão. Quem persegue está atrás de quem está executando a sua obra. O perseguidor sempre está atrás, vivendo uma vida desgraçada, uma vida miserável. O que persegue, irmão, sempre está atrás, irmão. Veja que Jesus diz, ai daquele que promove o escândalo, ai daquele que faz o escândalo, irmão. Você está entendendo? Muitos estão sendo usados por Deus para fazer milagres. O Espírito Santo tem curado muitas pessoas, tem expulsado muitos demônios, mas existe muitos pastores cheios de curso de teologia sendo contra a manifestação do Espírito Santo, irmão. Eles estão sendo contra Deus, eles estão blasfemando do Espírito Santo, porque o Espírito Santo cura. Eles pegam a Bíblia e começam a espremer e dizer que é o diabo que está curando. Porque, irmão, quando o anticristo estiver na terra, ele vai curar, irmão, mas é o anticristo, irmão. Você vê, os falsos profetas que vai estar antes do arrebatamento da igreja, esses falsos profetas não vão fazer milagre, não. Eles vão usar a doutrina de homem, irmão. Eles vão usar a Bíblia contra o Espírito Santo, contra os milagres de Deus, a qual Deus está operando através dos seus ungidos. As pessoas são expulsas dos demônios, as pessoas são curadas. Você está entendendo? A esses falsos profetas que são cheios de cursos de teologia, que ensinam doutrinas de homem, esses falsos profetas vão perseguir os ungidos de Deus, a qual Deus está usando para fazer milagre, irmão. É forte essa palavra. Fique